quando a gente consegue combinar uma boa estratégia com uma boa execução, esse é o mundo ideal. E é o caso da Global Eggs. Então a Global Eggs, quando a gente decide fazer a internacionalização, a gente já estava com essa estratégia muito bem definida, que era criar marcas reconhecida e sempre produzindo o ovo de uma maneira, a gente enxerga o ovo de uma maneira democrática e não de uma maneira elitizada. Olá, o UOL Líderes entrevista hoje Ricardo Faria, mais conhecido como o Rei do Ovo. Dono da Granja Faria, ele é o mais novo bilionário da revista Forbes e o sonho de qualquer empreendedor. Começou ainda criança, vendendo picolés aos 8 anos de idade. Aos 16 já tocava a própria empresa, depois montou outra. A Granja Faria hoje é a maior comercializadora, exportadora de ovos férteis, comerciais e pintos do Brasil e tem o segundo maior plantel do mundo, exporta para 18 países. Recentemente, a Granja Faria adquiriu 2 grandes empresas do ramo nos Estados Unidos e na Espanha. Ricardo, é um prazer. Muito obrigada pela sua presença hoje. Um prazer. Para mim também é uma satisfação muito grande de poder contar um pouquinho daquilo que a gente faz. Você vem de uma família de classe média, se mudou para Santa Catarina ainda muito cedo, se formou engenheiro agrônomo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e logo começou a tocar sua própria empresa, né? Com 21 anos você já tinha lá a Vibras, que é uma empresa de locação e lavagem de uniformes industriais para frigoríficos, para hotéis. Isso foi crescendo de forma muito rápida, né? Num ritmo muito vertiginoso, e você vendeu essa empresa em 2017 para um grupo francês, Elis, por 500 milhões de dólares. Você podia ter parado, não parou, já estava milionário. Né? Conta um pouquinho esse início da sua trajetória empreendedora. Então vamos... Eu com 5 anos, por iniciativa própria, colhia laranja e caqui no sítio do meu pai, e olha que coincidência, coletava ovos, né, das galinhas que lá a gente colocava e vendia para uma construção na frente da minha casa. De 6 a 7... eu recolhia jornal usado e vendia para uma reciclagem. Com 8, aí já fui para um negócio mais estruturado e mais de longo prazo. No verão, 3 meses ali de verão, eu vendia picolé tanto na praia quanto no jogo da cidade que eu moro, lá do campo do Criciúma. Vou morar nos Estados Unidos, eu faço o Junior Year nos Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, quase não volto para o Brasil. Quando volto, entro na faculdade. Primeira iniciativa minha foi, deixa eu montar um negócio para eu não ficar precisando depender de dinheiro de pai e mãe. Não que faltasse, mas por iniciativa própria ter isso. Então, o que isso me leva, né? Me leva a palavra empreendedorismo, né? Querer fazer algo diferente o tempo inteiro. Então, com 16 eu monto essa confecção vendia uniformes para várias indústrias, e aí com 21, de fato, eu mudo o planejamento dela, porque a questão da confecção é que tu tinha cotação todo mês, pedido todo mês. Quando eu mudo o modelo de negócio para locação, de roupa em vez de lavação de roupa, em vez de venda de roupa, eu começo a ter uma receita recorrente. E aí isso nos permite até um planejamento maior, porque a gente fechava contratos de 5 a 10 anos. Então, quando a gente faz um contrato de 5 a 10 anos, o planejamento do nosso negócio é maior. E aí, claro, através dessa confecção, eu tenho o relacionamento daquilo que vira a locação. Porque era o mesmo cliente. O combinado foi, eu estou vendendo roupa para vocês todo dia. Vocês tocam uma lavanderia. Quem sabe eu unifico os dois e já forneço e providencio o serviço. Então essa foi a sacada desse negócio que virou a Lavibras, que depois virou a maior lavanderia do Brasil, e que finalmente, né, foi adquirida por uma multinacional francesa. E aí novamente vem o
o personagem do empreendedor, porque, de fato, quando eu vendi, eu podia estar tranquilamente aposentado. Por que você não parou? Você podia ter parado e não parou, por quê? Você foi fazer um ano de reflexão em Harvard, né? Tirou um ano sabático, foi para a Universidade de Harvard e aí começou a pensar de novo. Eu, quando vendi a Lavibras, eu fiquei com dois sentimentos. Um sentimento de felicidade, afinal de contas, um jovem empreendedor atinge o seu objetivo, faz uma empresa grande e consegue fazer uma liquidez e tirar a família do risco. E qual era a minha frustração? Que a gente montou um negócio de altíssima performance, com indicadores melhores, inclusive, do que empresas estrangeiras, mas que a gente não se preparou para internacionalizar e fazer, de fato, um negócio grande no mundo. Então eu fico com essa sensação, vou morar fora, vou para Harvard, e o que eu ganho em Harvard? Muito do meu instinto, muito da minha sensação, eu consigo transformar isso em framework. E framework é muito mais fácil de ensinar, instinto é algo que é pessoal. É como se você consolidasse esse conhecimento. É, né? Como se eu conseguisse escrever o meu sentimento. Colocar no papel. Conseguir colocar no papel o meu sentimento. Então, quando a gente consegue ter um bom sentimento e consegue colocar isso no papel, a gente consegue ensinar. E toda vez que a gente consegue ensinar, a gente consegue trazer mais pessoas, né, dentro do mesmo objetivo, e remando, né, no mesmo sentido, no mesmo na sentido. mesma direção. Então, eu volto de lá e venho com essa cabeça. Agora eu quero fazer um negócio grande, mas não um negócio só grande no Brasil, um negócio grande no mundo. E aí já existia a Granja Faria, ela estava ali, era uma empresa sua desde 2006, mas ela não era tão grande, ela só vai começar a se tornar gigante a partir de 2018. Em 2018 ela tem uma receita de menos de 200 milhões de reais. Hoje ela virou uma empresa global, internacionalizada, você comprou a Revo na Espanha, você comprou a Hellandale Farms nos Estados Unidos, e hoje ela é uma empresa que vai atingir quanto de receita esse ano? Em reais, aí algo perto de 14, 15 bilhões, né? Quer dizer, você vende 200 milhões de reais menos, vou arredondar para 200 para ficar fácil essa conta, 200 milhões em 2018 para em 2025, 7 anos depois, você vai chegar a 15 bi. Como é que você fez isso? Sangue, suor e lágrimas, sabe? Então, eu acho que... Primeiro, por que a Granja Faria, né? Por que você... esse mercado de ovos? A gente tinha um negócio que fazia ovo fértil para indústrias, ou seja, era uma produção de ovos nichada. Não era uma produção de ovos mainstream para consumidores e gôndola, não era um mercado endereçável tão grande. Então, quando a gente vem para a parte de fazer uma relação direta com o cliente, construir marca, ou seja, construir essa relação de confiança, a gente vai para um mercado endereçável muito maior. E a gente escolhe o ovo porque eu achava que o ovo era uma categoria muito democrática. Tu conseguia atender desde a classe menos favorecida, né, através de uma caixa de ovo, bandeja de ovo com alta qualidade, mas também a gente conseguia atender a classe mais favorecida através de um ovo orgânico, de um ovo de galinha solta, resumindo. Você vai adicionando valor. Eu tinha 96% de mercado endereçável, de uma categoria que crescia. Então aí foi a escolha e além disso, uma fonte proteica de extremamente baixo carbono e com um custo super acessível. A hora que a gente olha quanto é que custa 1 quilo de ovo, eu vou chutar aí, mas deve custar mais ou menos R$8, R$9. Enquanto que 1 quilo de picanha custa R$40, né? Então, isso porque o preço do ovo teve um salto aí recentemente, ele vem escalando. Ele vem escalando justamente por isso, porque ele vai se sofisticando através de embalagens, através de maneiras de criar mais sofisticadas e, claro, com uma necessidade de capital maior. Então, de fato, ele vem muito menos do que parece, mas levemente sim. Vem aumentando. Então a gente escolhe essa categoria
E aí muita repetição, muita resiliência, mas principalmente uma capacidade nossa de execução muito diferente do mercado. Então a gente... Em que sentido? Eu falo que uma empresa que tem a melhor estratégia do mundo, mas que não tem execução. Execução é nada mais, nada menos do que a capacidade de fazer as coisas no tempo certo e com o custo certo. Então tu pode ter a melhor estratégia do mundo, se tu não tem execução, o teu negócio vai cair. Muitas vezes, a Lavibras foi um grande exemplo de empresa que não tinha estratégia, mas tinha uma execução. Então a gente não tinha estratégia, a gente foi acertando a execução ao longo do tempo, a gente não tinha estratégia, mas tinha muita execução, foi acertando a estratégia ao longo do tempo e com a execução de primeira linha que a gente tinha, a empresa foi super bem sucedida. Agora, claro, quando a gente consegue combinar uma boa estratégia com uma boa execução, esse é o mundo ideal. E é o caso da Global Eggs. Então a Global Eggs, quando a gente decide fazer a internacionalização, a gente já estava com essa estratégia muito bem definida, que era criar marcas reconhecida pelos consumidores. Hoje você tem várias marcas. Várias marcas, né? Marcas como Ares do Campo, marcas como a Iana, marcas como a Stragliotto, marcas como a Katayama. Né? Então hoje a gente tem diversas marcas líderes, né? A Katayama é líder em São Paulo, a Stragliotto é uma marca líder no sul do Brasil. Então você vai regionalizando e vai por categoria, segmentando assim por menor a maior valor agregado. Sem dúvida, né? E sempre produzindo o ovo de uma maneira, a gente enxerga o ovo de uma maneira democrática e não de uma maneira elitizada. Sim. Né? Então a gente quer ter aquele produto, né? O ovo selênio, o ovo ômega 3, o ovo vitaminado, o ovo orgânico, o ovo de galinha livre, o ovo caipira, para um público que vê valor nisso aí, mas também ter um produto de alta qualidade para um público que não está pensando em gastar tanto dinheiro nessa categoria, que tem outras prioridades na vida também. E nessa estratégia de internacionalização, vocês exportam hoje para 18 países. Que países não estão nessa lista de exportação? E conta um pouquinho da aquisição da Hillandale Farms, agora recentemente, faz poucos meses, nos Estados Unidos, e da Espanha. Como isso encaixa na sua estratégia? Claro, em 2024, a gente decide montar uma empresa na Europa. A gente escolheu Luxemburgo como sede, e a razão é que é um mercado extremamente estável e com a mesma legislação há 150 anos, ou seja, aos olhos do investidor, muito estável. E segundo, a gente precisava de um custo de capital mais baixo. Né? Então, para fazer essas aquisições fora do Brasil, na Europa, a gente se financiou na Europa. Imagina que a taxa de juros hoje na Europa é 2% ao ano. Né? Então, essa nossa Selic aqui, que são 15%, na Europa são 2%. A Euribor é 2% ao ano. Então, a gente faz a expansão europeia através de financiamento europeu, ou seja, casa moeda com moeda. A gente faz uma série de outras aquisições. Hoje nós temos 7 empresas na Europa. Né? O tamanho da Europa hoje é exatamente o tamanho do Brasil. Né? Então, a gente fica muito confiante na Europa e isso nos dá sustentação emocional e, obviamente, financeira também para fazer uma aquisição nos Estados Unidos. E que a gente também financia essa aquisição dos Estados Unidos nos Estados Unidos em moeda local com um juro de 4%. Né? Então, essa ideia nossa de fazer a internacionalização utilizando a capacidade de adaptação do brasileiro, a capacidade de execução nossa, que isso é um patrimônio dentro da nossa companhia, com uma estratégia global, foi extremamente bem sucedida e, claro, a gente pega um vento de cauda, né, com preços aí dos nossos produtos extremamente atrativos e consegue realizar todo esse negócio de estar com um pé muito forte na Europa,
Hoje a gente é a empresa líder na Espanha e talvez uma das maiores da Europa e a terceira maior empresa e a empresa dos Estados Unidos e, claro, mantendo a nossa liderança no Brasil. Um pouco em relação às exportações, da Europa a gente exporta para Israel e exporta para vários países da comunidade. Exporta para Portugal, exporta para a França, exporta para a Inglaterra. O que você produz na Europa, o que você vende na Europa, você produz na Europa Produz ou na você Europa. importa daqui? Eu não posso mandar ovo, a Europa não aceita ovo de outros países que não os da comunidade europeia. Desde os Estados Unidos, né, a gente exporta mais ali para aquelas ilhas, Bahamas, Porto Rico, aquela região do Caribe. San Martin, as ilhas, exatamente, aquelas ilhas do Caribe. E do Brasil, a gente tem dois tipos de exportação. Um é do ovo fértil, né, que esse sim, a gente é uma empresa líder na exportação, a gente faz para vários países da África, México, vários países do GCC, que é Gulf Coast Country, que são Amman, todos aqueles árabes ali, Emirados, né? Que é Arábia Saudita, né? Então a gente tem isso vai tudo de avião. E a outra parte nossa de exportação, que aí é um trabalho que a indústria brasileira de ovos vem fazendo há muitos e muitos anos, que é a maneira a qual a gente vem encontrando de expandir os nossos negócios, gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar uma melhor qualidade de vida para a nossa população aqui e achar outros mercados para a gente conseguir difundir o nosso produto. Aí eles vão muito para o Japão, né? A gente comprou uma empresa que já exportava ovo para o Japão há 10 anos, previamente da gente ter entrado, a gente já está lá há 2, então são 12 anos de relacionamento com o mercado japonês. A gente exporta ovos esporadicamente para países ali do Oriente Médio e até o tarifaço a gente exportava muito ovo para os Estados Unidos também. Como é que o tarifaço te afetou? Você chegou a dizer que em agosto você deu uma declaração, olha, essa tarifa de 50% torna inviável. Só que aí veio a Herlandale Farms, quer dizer, você comprou uma empresa gigante já nos Estados Unidos. Claro, assim, para a Global Eggs, o efeito foi neutro. Para a nossa operação do Brasil, a nossa operação do Brasil saiu perdendo, ou seja, a nossa operação brasileira perdeu, a nossa operação americana ganhou. Foi uma pena, mas perdeu muito, né? Porque não. Era tipo 70% da sua exportação, você falou, né? Era muito grande. Era muito grande. A Granja chegou Faria a mandar para lá. 40 containers por semana lá naquele mercado, mas infelizmente com uma tarifa de 50%, não dá. Não dá, né? Fazer o quê? E agora, pela sua empresa Herlandale Farms nos Estados Unidos, você consegue suprir, atender esse mercado americano. Exatamente. E é um pouco uma outra razão da gente ser uma empresa global é tu reduzir volatilidades, porque vai encontrar muitos momentos, né, que os Estados Unidos está muito bem, o Brasil está muito mal, vai ter momentos que o Brasil vai estar muito bem, que os Estados Unidos vai estar muito mal. É interessante, você minimiza o risco, né? Você vai equacionando. Como o balanço desse navio, né, fica muito mais equilibrado, a gente fica muito menos suscetível a qualquer tipo de tempestade, porque imagina que o navio é tão grande que lá na frente do navio tem muito movimento e lá atrás está super calmo, então você tem um equilíbrio. A calma vai equilibrar a tempestade. Agora, Ricardo, é interessante, porque até agora você chegou aqui com capital próprio e com financiamento crédito no mercado normal. Para fazer essas grandes aquisições na Espanha, nos Estados Unidos, você tinha até uma ideia de fazer a IPO, né, uma oferta inicial de ações pública, mas isso não aconteceu. Está nos planos? Então é um bom ponto, porque o nosso financiamento, né? 98%, 97% do nosso financiamento foi privado até hoje, né? Uma pequena parte do nosso financiamento. Imagina que o financiamento da Herlandale foi um financiamento de 6 bilhões de reais, né? Então, e que foi feito todo através de bancos privados americanos. Então, todos esses financiamentos que a gente foi fazendo ao longo da história, a gente foi desalavancando com a nossa operação, né? Ou seja, com os resultados, com os frutos
dessa operação. Hoje, de fato, a nossa dívida, a gente vai fechar o ano aí com uma dívida em torno de, ou levemente abaixo, uma vez o EBITDA. Então, a razão da gente conseguir, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, gerar resultados fortes, suficientes para desalavancar os nossos financiamentos, fez com que a gente decidisse não fazer o IPO. A gente ia fazer, a história acabou vazando, mas a gente fez lá atrás, a nossa ideia era fazer uma listagem nos Estados Unidos esse ano, mas momentaneamente isso está arquivado e a gente está muito mais preocupado em como que a gente consegue continuar crescendo em todos esses mercados que a gente está inserido do que um esforço enorme, que a gente sabe que no momento de IPO tu fica 6 meses mergulhado ali com o investidor, contando a tua história, contando o teu futuro, quais são os planos de futuro, e não é o que a gente... Não é o seu foco. Não é o nosso foco. O que você imagina para a GlobalX? Daqui a 2, 3, 4 anos, onde é que você vê a sua empresa? Qual é a sua estratégia? Já que você falou que tem estratégia, planejamento junto com a execução, qual é a sua estratégia para a GlobalX? Tem mais alguma aquisição no seu horizonte? Na Europa, assim, no Oriente Médio, Ásia? Quando a gente falou lá atrás que a gente enxergava que a gente podia ter uma empresa de ovos com uma receita de 3 bilhões, muita gente riu, muita gente ficou cética. Imagina uma empresa de ovo, né, que vai faturar 3 bilhões hoje. De dólares, né? Vamos deixar clara a moeda. O meu sonho era 3 de reais, né? Então, hoje esse negócio ficou realmente muito maior do que aquele pensamento que a gente tinha lá atrás, mas que no nosso modelo de negócio estava muito claro que aquilo era possível, era uma questão de tempo e consolidação. Mas como eu sei que você não se acomoda, eu quero saber onde você se imagina daqui a 5 anos. Não, eu acho que a GlobalX daqui a 5 anos vai continuar uma empresa líder nesses mercados que a gente já atua. Imagino também que algum outro mercado no mundo a gente vai estar presente. Aonde que a gente não vai estar presente, eu acho, daqui a 5 anos? Na Rússia, na China e na Índia. Mercados muito grandes, mas que a gente não consegue ter a compreensão, a profundidade necessária para operar. A estabilidade, não são mercados estáveis. A gente não consegue ter a profundidade necessária para operar nesses mercados. Então a gente nos vê em todos esses mercados que não exatamente esses. Mas eu vejo também uma GlobalX bem maior do tamanho que ela está hoje. Ou seja, a gente deu um passo grande, mas a gente entende que a nossa capacidade de execução nos permite dar passos ainda mais para frente. E só para a gente terminar, Ricardo, acho que é aquela palavra mesmo que você deixa para o empreendedor, né? Para o jovem que olha para você, que se mira no seu exemplo e que quer fazer igual. Eu vou falar primeiro o meu conceito de sorte. Sorte foram todas aquelas coisas que eu me preparei e que a oportunidade apareceu. E em relação a sucesso, ache alguma coisa que você se destaque e que você consiga fazer melhor que o seu vizinho, que você consiga criar um diferencial, seja no que for. Né? Não tem uma receita para o sucesso, acho que tem várias, mas a principal coisa é no que você se destaca, no que você consegue fazer melhor, e se você não consegue fazer melhor, arrume um jeito de fazer melhor, e que com isso você vai ter, sem dúvida, o sucesso na sua vida. Excelente, Ricardo. Muito bom conversar com você, viu? Parabéns, é uma história inspiradora mesmo. E obrigada a você que nos acompanhou. Nos vemos no próximo UOL Líderes. Até lá. UOL.